porque agora a gente pode falar, né, sobre o Pedro, Mauro César Pereira. Porque no Flamengo era aquela tensão constante se teria o Pedro na final da Libertadores, Bruno Henrique podendo ser punido, né? E podendo ficar fora por muitos jogos. Então, o Pedro... Não vou segurar. O Pedro, tá? Ele sofreu essa lesão, ele teve essa fratura, né? No braço, onde foi imobilizado o braço até a parte de cima. Não teria como o Pedro jogar, né? Por alguns meses aí, pelo Flamengo. E aí, o Pedro agora tá botando uma imobilização abaixo do cotovelo, né? O Flamengo já tá pensando numa forma do Pedro jogar a final da Libertadores. É o Flamengo se esforçando ao máximo pro Pedro poder disputar essa final. Por quê? Porque é o principal camisa 9 do Flamengo, é o principal finalizador. O Flamengo vive um momento aí pecando em finalizações em grande parte dos jogos. Então o Pedro vai ser um jogador essencial, né, para esse Flamengo. Mauro, eu acho que é praticamente certo o Pedro jogar a final da Libertadores. A gente tem aí 18 dias, acho que a gente tem 18, é isso? Hoje é dia, vamos 17. Ver aqui, hoje é dia 17. Tem 17 dias para a final da Libertadores, né? E o Pedro já vai voltar a treinar no campo com o time. Então, é praticamente certo que o Pedro esteja na final da Libertadores, né, Mauro César Pereira? E o Flamengo tá confiante com relação a esse processo. Não é praticamente certo, ainda tem muita caminhada. Ele está fazendo hoje 3 semanas da lesão e está tudo dentro do que foi planejado. Que ele voltaria a trabalhar no campo isoladamente na semana passada, com o pessoal da fisioterapia e tal, e agora essa semana com os companheiros. Tudo que está acontecendo está dentro do planejamento médico lá do Dr. Sasaki. Exatamente isso. Hoje, 3 semanas, ele volta a trabalhar com os colegas, sem contato físico, e está tudo normal. Agora vem a parte mais importante, que ele vai começar a fazer movimentos mais bruscos, ele tem que sentir confiança, e aí vem a questão da calcificação. À medida que a dor vai diminuindo, isso que os médicos falam, a dor vai diminuindo, eles percebem o quê? Que ele é um termômetro de que está calcificando o osso. Até os médicos dizem que, mais do que uma radiografia, essa análise clínica é mais importante nesse momento. Mais adiante, acho que semana que vem, eles vão fazer raio-x, o que mais tiver que fazer, para poder visualizar essa consolidação. São 4 a 8 semanas para ele ficar ok. Então, na semana que vem, aí faz 4 semanas. Aí qual a ideia? Ele tem que fazer um jogo pelo menos. As oportunidades: Bragantino, dia 22, Atlético, dia 26, né? 25, né? Que é sábado e terça-feira. Ele tem que jogar uma dessas partidas, esse é o planejamento, para que ele demonstre que tem condições de entrar em campo e desempenhar a sua função. Porque senão você coloca o cara na final, sem jogar esse tempo todo, aí o cara está inseguro, não consegue jogar, você já vai queimar uma substituição. E aí o planejamento vai todo em cima dele, chega no ar, o cara não consegue jogar. Então ele tem que fazer uma partida antes. Isso está dentro do planejamento. Que ele passe por esse teste, digamos assim. Até agora tudo está correndo bem, mas são 4 a 8 semanas para essa recuperação. Se ele conseguir em 4 semanas, o que parece possível até o momento, ele consegue participar de um desses jogos e ele vai para a final. E aí vai ter que ver como é que ele está tecnicamente e tal. Ele continua trabalhando a parte aeróbica, né? Correndo na esteira, fazendo atividades físicas que não dependem do braço. Porque a grande questão é, a partir daí, ele vai trabalhar, para ele jogar, ele tem que jogar com uma tala menor. O Flamengo preparou 2 modelos, um plano A e um plano B, que tem que ser aprovada pela CBF e pela Conmebol para jogar contra a Red Bull Bragantino ou o Atlético, ou os dois, e depois Palmeiras na Libertadores, na final. Então, na verdade, ainda falta um bocado para a gente ter certeza disso. Que agora ele pode não só ter um desempenho bom e sentir nada, como ele pode sentir alguma coisa. Estou inseguro, aí disputa uma bola, dói, fica com medo, aí não dá para jogar. Então, ainda existem alguns passos a serem dados. A boa notícia é que, assim, a estimativa otimista, a projeção otimista, ela está até agora caminhando dentro dessa ideia, desse otimismo, digamos assim. As coisas estão correndo bem até o momento, mas ainda falta uma caminhada para afirmar assim, que ele praticamente vai jogar. Eu acho um pouco precoce, Thiago. Tá tomando muito leite também,
né, Mauro César Pereira? Leite. Tem que tomar leite, fazendo até merchan. Aliás, muito bom aquele merchan, os caras foram bem espertos. O leite está em dia, o Pedro fazendo nitidamente todo o esforço para estar de prontidão para a final da Libertadores. O Mauro diz que acha precipitado quando eu digo que, eu acho quase certo o Pedro jogar a final. E realmente, né, ele vai ter que jogar antes para ver se ele vai sentir dores, se não vai. Mas é um esforço do Flamengo e uma esperança cada vez maior do Flamengo que o Pedro dispute essa final com o braço com uma imobilização abaixo do cotovelo, Piperno. Olha, Pinello, aí tem algumas coisas que elas são antagônicas, né? Se a final da Libertadores fosse amanhã e você perguntasse para o jogador hoje, é óbvio que ele fala, eu vou dar um jeito, eu vou, sei lá, descansar à noite, fazer giro, fazer qualquer coisa, porque eu quero jogar. Enfim, na cabeça do jogador é óbvio que ele está disposto a até mesmo um esforço sobre-humano para participar de um jogo como esse, né? O grande finale da temporada. É óbvio que no imaginário dele ele vai ter condição, sim. Agora, uma coisa é o desejo do jogador, a outra é a condição clínica para isso, né? E há procedimentos que não são possíveis de serem abreviados. Eu lembro que em janeiro, início de janeiro de 14, o Falcão Garcia teve uma lesão lá de ligamentos cruzados. E aí ele ficou, janeiro a Copa do Mundo ia começar em junho. E a Colômbia prendia lá a respiração, havia aquele suspense todo, porque criaram a expectativa de que o jogador pudesse recuperar em 5 meses e meio e jogar uma Copa do Mundo de uma lesão com aquela gravidade. Chegou a viajar com a Colômbia, se concentrar, e é óbvio que ele não pôde jogar a Copa do Mundo. Então, há limitações. Não adianta enfim, o jogador e mesmo a expectativa do clube irem contra, enfim, a capacidade de recuperação humana, né? Isso não é possível. Mas também está ficando claro que o Flamengo tem todo, e o jogador também, tem todo o direito de ao menos acalentar essa esperança, porque a recuperação até aqui vai indo bem. Mas há coisas que são sobre-humanas. Não dá para o jogador, simplesmente pelo desejo de se recuperar, estar pronto no dia. Não é uma questão de fé, é uma questão de medicina, né? É um Pedro que vai fazer todo o esforço para voltar. O Pedro já deu indícios de que tem uma força física, né, muito boa para recuperação de lesões. Ele precisava de 9 meses para se recuperar do joelho e voltou em 7 meses. Tudo bem, não voltou num super ritmo, mas voltou em 7 meses. Voltando aí para a rádio, tá? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. É um Flamengo, Bruno, que precisa do Pedro, principalmente se o Bruno Henrique for punido, né, Bruno Prado? Porque o Bruno Henrique é um dos substitutos do Pedro, principalmente para a função de 9. De 9, eu acho que ele é o único, tirando o Juninho, que não recebe muitas chances do Felipe Luiz. E lembrando, né, Bruno, que o caso do Bruno Henrique está gerando uma pressão popular muito grande. Então, eu acho difícil, ainda que o primeiro voto tenha sido pela absolvição, eu acho que o Bruno Henrique deve ser punido de alguma forma. E aí fica ainda mais importante o retorno do Pedro, né, Bruno? O Pedro é um jogador importante, é realmente o único 9 mesmo, né? O Juninho me parece que é um jogador que está fora dos planos, que dificilmente vai ficar na próxima temporada. E aí tem outras opções que o Felipe usa, já usou o Bruno Henrique ali por dentro, já usou o Plata na final da Libertadores não pode jogar, né, que está suspenso. Mais ou menos, são essas as opções. O que ele usa mesmo de centralizado são Pedro, Plata e Bruno Henrique, não foge muito disso. Então é importante que o Pedro esteja recuperado, mas não tem jeito, ele vai fazer o possível, vai fazer, assim, não tem jeito de jogar se for vetado, né? Ele vai fazer o máximo de esforço que ele puder, mas é o tempo, é a recuperação. Claro que uma final é especial e pode fazer algo a mais, só que não tem como
Não está totalmente no controle dele. Mas o Pedro é um cara importante para o Flamengo, é um dos melhores centroavantes aqui do futebol brasileiro. Antes de ter a lesão ano passado, para mim, claramente, ele era o melhor 9 aqui do país. Depois da lesão, ele teve seus altos e baixos, os seus momentos, alguns momentos no banco, alguns momentos que caiu de produção, melhorou, ele está oscilando um pouquinho mais, o que é normal. Mas é um jogador extremamente decisivo para essa reta final de Campeonato Brasileiro, para a final da Libertadores. Se o Flamengo puder contar com ele em algum momento, ele vai ajudar muito. Fazer gol não é uma coisa fácil, né? Tanto que é um esporte com baixa contagem. Às vezes tem um monte de jogo que não sai nem gol. Então o cara que faz gol com frequência, ele é muito importante, ele é fundamental. Às vezes ele é o diferencial para você alcançar um objetivo ou não. Em todas as proporções. Fala até de um cara que nem acho que é um grande centroavante, mas ajuda o time dele hoje, é o Pedro Raul no Ceará, por exemplo. Para o Corinthians, não é um jogador que ajuda, mas para um time que briga para não cair, o Pedro Raul meteu 9 gols no campeonato. É um cara que faz gol, né? No Goiás, ele teve um campeonato que ele fez mais de 10. E o Goiás ficou na primeira divisão e o Ceará vai ficar esse ano. Aí jogando para proporção de um time que briga por título, e aí é um nível mais alto, aí no caso o Pedro Raul não é desse nível, ele ajuda times ali do meio para baixo da tabela, o Pedro é desse nível no topo, é o cara que faz muito gol. Palmeiras cresce de produção quando começam os atacantes Vitor Roque, Flaco Lopes, caras crescem de produção e começam a fazer gol. O gol é algo raro, difícil, e o Pedro é um cara que entrega muito. Até no próprio elenco do Flamengo, esse ano a Arrascaeta está entregando muito, mas tirando o Pedro e a Arrascaeta, eu acho que não tem ninguém com 10 gols no ano. Acho que o Luiz Araújo, talvez. Luiz Araújo tem. Sim. Luiz Araújo. Que é até, a gente estava vendo isso com o Vampeta outro dia, é a temporada mais goleadora da carreira dele. Esse ano foi o ano que ele fez mais gol na carreira. Ele nunca tinha feito tanto gol nesse ano. Então é até uma coisa um pouquinho fora da curva. Então o Pedro é fundamental. Muitas vezes ele é o único do clube que consegue ultrapassar 15 gols, que é algo que não é tão fácil assim. Pegar um monte de time grande aí, você não vai ver tanto jogador com mais de 10, 15 gols no ano, não.